Nós estamos vivendo um momento político que não é só urgente, desesperante, terrível de todos os pontos de vista, mas também é um momento extremamente bizarro. Uma das coisas que me deixou surpresa essa semana foi reconhecer velhas táticas de manipulação política no trato dessas novas legislações que estão aparecendo. Deixa eu exemplificar um pouquinho. Semana passada, meio mundo estava divulgando a medida que estava sendo discutida de que os trabalhadores só poderiam folgar um domingo a cada tantos trabalhados, e isso se o patrão quisesse. Quer dizer, o trabalhador, além de perder tudo que já vem perdendo, além de ter a multa questionada, além de ter todos os direitos trabalhistas sendo paulatinamente tirados de uma maneira ou de outra, agora não teria nem sequer o domingo. E aí entra uma questão. Meio mundo foi para o Facebook, para o Twitter, e aí as pessoas começaram a surtar. Não, porque nós vamos perder os domingos, porque nós vamos perder os domingos. Aí aqueles youtubers de opinião, aqueles que postam 2 vídeos por dia e imploram o seu like, e ficam desesperados, viraram, não, porque o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo, e no meio disso o Bolsonaro soltou uma asneira por dia a cada dia da semana, e nesses últimos dias essa medida foi à votação no Congresso e essa história do domingo foi tirada. E a oposição postou nas redes sociais, todo mundo comemorando, a oposição conseguiu salvar seu domingo. E aí eu fiquei cabreira, porque isso se chama gordura para queimar, que é o que acontece em qualquer negociação. Quem já esteve em sindicato sabe, quem esteve no movimento estudantil sabe. O pessoal aqui em Campinas conta uma história que é bem ilustrativa. Nos anos 60 e 70, o reitor da PUC, aqui no centro de Campinas, era o Monsenhor Emílio José Salim, que é lendário aqui na cidade. O Monsenhor Salim enfrentou os tanques do exército para não deixar invadir o Pátio dos Leões, era uma figura. Quando ele ia negociar com os estudantes, normalmente ele organizava uma pauta que tinha 3 ou 4 absurdos, e bem perdido lá no meio o que ele realmente queria negociar. Ele jogava a pauta, o pessoal ficava desesperado, falava, e ele ia tirando os absurdos, um a um. Quando chegava no que ele realmente queria, os estudantes e os professores eram obrigados a aceitar, porque ele já havia removido muita coisa. E ele era extremamente hábil ao fazer esse jogo de cena de, olha, eu já sacrifiquei várias das minhas pautas, vocês podem ceder nisso aqui. E assim ele sempre passava o que ele queria. Isso se chama gordura para queimar. Em qualquer negociação, mesmo lá no Congresso, existem coisas que estão jogadas na mesa, que estão lá sendo jogadas para serem descartadas, porque é assim que se faz uma negociação. O que a gente está vendo é a oposição totalmente perdida, o Congresso está fazendo o que bem entende, a situação está pintando e bordando, e é aquela coisa, nesse momento vale o que o Eduardo Cunha fazia com a Dilma, que era assim, ele não conseguia sabotar de uma maneira, ele deixava passar meia hora, esperava o Congresso esvaziar, e ele voltava com a turma dele e aprovava o que ele queria. Então, o que a gente está tendo é uma mobilização social que não acontece na rua, acontece na internet, e a internet é muito limitada. O que mais a gente pode fazer aqui, além de esbravejar? A internet é uma válvula de escape, mas ao mesmo tempo que ela é uma válvula de escape, ela acaba sendo antirrevolucionária, porque a gente perde um tempão aqui discutindo as coisas. E as pessoas estão consumindo demais vídeos de opinião, porque agora filósofo dá palpite em política, escritor dá palpite em política, todo mundo. Eu vejo poucos cientistas políticos, eu vejo poucas pessoas realmente abalizadas a emitir uma opinião, mas as pessoas fazem vídeo de dia, de noite, entopem esses meios de comunicação de vídeos opinativos. E todos eles são sobre o quê? Bolsonaro
Bolsonaro deu um gelo no cônsul francês, Bolsonaro foi cortar cabelo e largou a agenda, Bolsonaro mandou o povo fazer cocô dia sim, dia não, Bolsonaro... Gente, tudo isso está sendo feito para que a gente fique que nem o cachorro correndo atrás do rabo. E a oposição, cadê a oposição? A oposição acha que está heroicamente no Congresso lutando pelos nossos direitos, mas ela só está ajudando a queimar a gordura. Ou a oposição se organiza e começa a ser propositiva, ao invés de só reativa, ou a gente não vai sair desse atoleiro. E aí entra uma outra coisa que está me incomodando demais e que eu acho que eu já falei em vários textos lá no meu blog e que eu quero reprisar aqui. A gente não pode acreditar que o interlocutor mais importante do governo é o Lula. Que raio de oposição é essa? Que o único líder importante é o que está preso. Cadê os outros? Eu não estou dizendo que o Lula não seja importante, ele é. Ele é um sujeito dessa ação. Mas cadê os outros? Quem são os outros? Quem pode se colocar à altura? A impressão que eu tenho é que Bolsonaro é um divisor de águas. Ele mostrou que a maioria dos líderes de oposição não passam de balões, sabe? Balões de ar. Na hora que você puxa e esvazia, cadê? Cadê o Ciro? Cadê a Marina? Cadê o Boulos? Cadê esse povo? Ou a gente faz uma agenda propositiva, ou a gente faz uma agenda, porque agora é fácil meio mundo se achar resistência, sabe? Até gente que mora na Espanha é resistência agora. Mas e aí? A gente vai resistir ao Bolsonaro até quando? E o que é resistir? Resistir é ficar em casa gravando vídeo? A internet é uma ferramenta de controle como a televisão já foi. Acho que a maioria de vocês é jovem demais para entender o que a televisão foi nos anos 70, quando não havia opção, ou que o rádio foi nos anos 30 e 40. Sempre que há uma mídia de massas, ela se torna uma ferramenta de controle. E a primeira mídia massiva que foi usada como ferramenta de controle é a religião. Não há dúvida que os grandes estados sempre se aliaram às grandes religiões para manter a população submissa. Então, o que a gente está vendo é isso. A internet se tornou um muro de lamentações, uma válvula de escape, onde as pessoas vão e possam, e abrem a alma, e lavam a roupa suja, e enquanto isso a rua está vazia. Ou melhor, a rua está cheia daqueles tiozões do pavê aplaudindo toda vez que se matam um coitado. Ou daquelas velhas, como tem muitas no meu bairro, que acham que na época da ditadura se tinha mais respeito. Então, é muito complicado isso. Eu acho que a gente precisa começar a pressionar a oposição. A questão é que a gente precisa de mais pessoas e precisa de uma agenda que proponha, inclusive em termos internacionais. Precisa haver uma oposição organizada que saia do Brasil e visite e diga para essas pessoas, olha, se vocês comprarem os ativos que esse cara está se desfazendo feito um louco, uma mudança eventual de regime não vai honrar esses contratos. E isso é muito importante. Uma das coisas que a gente precisa entender aqui, que isso me dói muito, eu assisto muito esses meninos novos, esse pessoal da esquerda mais aguerrida, e quando o pessoal fala em classe trabalhadora, eu sempre penso, o Brasil não tem uma classe trabalhadora no sentido em que eu entendo, uma classe no sentido marxista, que tem consciência de si e para si. O Brasil tem um bando de gente que trabalha, e isso é comum. Não é só aqui. Vocês vão encontrar em vários países da Ásia e da África essa ideia de que o trabalhador não se vê como uma classe. E não se vê como uma classe porque não tem consciência da própria história, das suas lutas, porque não se identifica com os antigos lutadores, porque politização incipiente, não tem uma politização sólida o suficiente para conseguir fazer análise de conjuntura, como em outros países onde existe
uma organização trabalhista mais politizada, mais sólida, que conseguiu resistir ao embate histórico do século XX. Então, é muito difícil a gente apelar à praxis revolucionária. E o que é a praxis revolucionária? A praxis revolucionária é você estar disposto a sair para a rua e não voltar para casa até conseguir o que você está buscando. Os nossos lutadores aqui têm passeata com hora marcada, com permissão da prefeitura, com vigilância da PM para que nenhum carro atropele, e não é assim que se reivindica. Você vai fazer uma greve? Funcionário público faz greve porque não é mandado embora, mas deixa a greve ser declarada ilegal e ameaçar cortar o ponto. Volta todo mundo correndo. Uma greve de verdade, você se organiza, você tem fundo de greve, você ocupa a fábrica. A greve não é você ir para a praia enquanto os outros estão lá negociando com o patrão. A greve é você ocupar o local de trabalho e não deixar o local de trabalho funcionar para que o patrão sinta o baque. E aí a gente não tem esse tipo de histórico. As últimas greves realmente importantes que o Brasil teve, tirando aquelas dos anos 70 para 80 no ABC, são de antes de 1930. Quer dizer, o movimento operário foi organizado na época dos anarquistas. Depois que o Partidão foi fundado e proscrito e veio a Era Vargas, a gente só vai ter novamente algum tipo de organização já nos anos 80. E não é o mesmo tipo de organização, porque eu cansei de ver a CUT chamando greve geral e as pessoas indo trabalhar normalmente. Parava uma categoria ou outra e olhe lá. Não é só a mídia de massa, o senso comum também. E é aquela coisa de quando o senso comum substitui o bom senso. Eu não sei quantos de vocês aqui têm essa referência, mas um dos pensadores da Guerra de Independência dos Estados Unidos e que depois participou da Revolução Francesa, o Thomas Paine, tem um panfleto chamado O Senso Comum. E fazia sentido no século XVIII, porque o senso comum dele era o seguinte: a monarquia é um absurdo, o poder não pode ser hereditário, então o senso comum diz que nós temos que escolher nossos governantes. Naquele momento o senso comum fazia sentido. Hoje o senso comum é o quê? Bandido bom é bandido morto? Isso é o senso comum? O senso comum é tudo que o William Bonner diz no Jornal Nacional? A gente tem que ter cuidado com essa questão do senso comum, porque o senso comum é formado de consensos, e consensos são grupais. Por exemplo, se você for entrar numa igreja neopentecostal, lá é consenso o criacionismo, e a evolução é considerada um absurdo. Só que o criacionismo é um mito, e a evolução é um fato. A ciência não é opinião, a ciência não é uma coisa que você escolhe o que você quer, o que te convém naquele momento e o resto você descarta. A ciência é um pacote. E como todo pacote tem seus problemas, mas ainda assim a gente precisa pensar que o senso comum está sendo construído em cima de consensos burros, consensos grupais, e consensos grupais são perigosos, porque eles são excludentes, eles só servem àquele determinado grupo. O que a gente está vendo não é senso comum sequer, o que a gente está vendo é um consenso construído em cima de manipulação de determinados grupos. A gente tem que pensar no seguinte: revoluções, quando acontecem, são eventos cataclísmicos. Como dizia o célebre cantor argentino, você não faz uma revolução com 2 ou 3 loucos, 4 balas e um canhão. Uma revolução, quando acontece, é uma ruptura. É algo que acontece quando as pessoas são levadas ao limite dos limites, que é o caso da Revolução Francesa, que é o caso da Revolução Russa. A gente aqui não tem como promover, porque as pessoas se adaptam. A adaptabilidade do brasileiro é algo que é um negócio para ser estudado. O governo pode fazer a barbaridade que for e as pessoas sempre vão encontrar uma maneira de ir sobrevivendo. E esse é o problema. As pessoas já se conformaram em sobreviver. Não estão pensando em viver, em ter qualidade de vida. É só sobreviver. Então, eu considero a revolução fora de questão por uma questão de número e por uma questão da ilusão que se tem da institucionalidade. A gente está vivendo um estado de exceção, o judiciário está julgando como quer e não de acordo com a lei, o executivo está formulando medidas provisórias e pacotes e leis a cada momento como se fosse a sua função legislar, quando não é, e está negociando no Congresso à base de dinheiro, que é tudo o que esse infeliz disse que não ia fazer, mas está fazendo, está tirando do nosso dinheiro para negociar com os deputados
deputados e os senadores, que nesse momento estão surfando na crise. E aí o que a gente tem? Não tem como você ter um pensamento revolucionário se as pessoas pensam que o Estado está funcionando. E como diz o Humberto e como diz a Sabrina, a partir do ponto de vista da institucionalidade burguesa, é claro que está funcionando, porque os banqueiros estão conseguindo o que querem, os empresários estão conseguindo o que querem. O erro, nesse momento, do Bolsonaro, é permitir essa farra toda na Amazônia, porque isso vai jogar o conceito do Brasil no exterior lá embaixo, isso vai promover retaliações, isso vai promover sanções, e o agronegócio, que era a menina dos olhos dos últimos 10 ou 15 anos, vai falir se continuar desse jeito. E você encher de agrotóxico não ajuda nada, porque a Europa quer comida orgânica. Quem que vai importar comida cheia de veneno? Esse governo é burro, mas é burro de uma maneira cruel e bárbara. Então a gente precisa ter muito cuidado. A consciência política é necessária para ter a revolução, mas a consciência política não surge do nada. Eu creio que a gente poderia entrar na seara filosófica. Você não consegue consciência política se antes você não tiver consciência de si. Enquanto você não tem consciência de quem você é como ser humano, a consciência política é um luxo. E como é que a gente consegue que as pessoas se vejam? Como é que a gente consegue que as pessoas se pensem para além dos rótulos, para além dos estereótipos, para além dos papéis sociais pré-estabelecidos? Como é que a sociedade civil se organiza? Como é que a sociedade civil reivindica? O pessoal acredita que os seus privilégios são direitos e os direitos dos outros são privilégios. E isso você vê com a questão do auxílio moradia dos juízes. R$4.000 para um fulano que tem casa e normalmente o judiciário é uma casta, então o cara é juiz e é casado com juíza e é filho de desembargador e já está colocando o filho mais velho na promotoria, e todos eles têm auxílio moradia. E é uma barbaridade, mas eles percebem isso como direitos porque está na lei, sendo que a lei foi extorquida. Eu não sei quantos de vocês se lembram, mas lá em 2013, o judiciário queria 79% de reajuste, e a Dilma disse não, é impossível. E aí o Lewandowski imediatamente passou a conspirar com o Temer e com os outros. Afinal, era com o Supremo e com tudo. E uma das primeiras coisas que o Temer fez assim que usurpou o poder foi dar os 79% de aumento para o judiciário. Agora, você imagina o efeito cascata disso, porque se o Supremo tem um aumento, todos os degraus do judiciário também têm. É proporcional, mas eles têm. Não tem dinheiro para pagar uma bolsa de iniciação científica, que é uma bolsa de fome, mas tem dinheiro para pagar todos esses privilégios? E aí a gente tem o que está acontecendo agora, que está se destruindo a confiança e o respeito ao conhecimento, ao mesmo tempo em que se solapa a universidade pública. E cadê a oposição nessa hora, gente? Cadê a oposição? Como é que a gente vai ter alguma agenda propositiva se eles estão correndo atrás do rabo ou estão fazendo a campanha para soltar o Lula? Gente, o Lula é um refém desse estado de exceção. O Lula não vai ser solto. O Toffoli deixou bem claro que se soltar o Lula vai ter comoção social, então ele não vai ser solto. Não importa se ele é inocente ou não, até porque há 7 ou 8 processos em andamento, tão capengas quanto o do triplex, alguns com um ou outro, mas a maioria baseado em delações. Então não adianta você soltar por causa do triplex se eles vão prender pelo sítio. E se soltar pelo sítio, vai haver outro, vai ficar, a porta da cadeia vai virar uma porta giratória. Nesse momento, eu creio que se o Lula realmente tivesse consciência plena da crise em que a gente está, ele viraria para o PT e falaria, olha, eu sou uma carta fora do baralho nesse momento. Mantenham o Lula livre, ótimo, mas vão cuidar da vida, vão cuidar do partido, vão cuidar da oposição, porque a oposição precisa de outros líderes nesse momento. Alguém precisa pegar, chamar esse povo e falar, olha, ou a gente faz isso, isso e isso, ou entrega de vez.
fez. E como é que ficam todas as pessoas que não votaram no Bolsonaro? Porque 60% do eleitorado não votou nele. E o problema não tá em gritar Lula livre. Lula é uma bandeira válida, mas como o Lula, quantos outros que estão presos lá que não deveriam estar? A gente está vivendo num processo de encarceramento massivo, já não é de hoje, e vai piorar se houver privatização dos presídios, vai piorar se a guerra às drogas escalar ainda mais. Como é que a gente fica? A gente tem uma ação de criminalização da esquerda. Não é só o que a gente vê aparentemente na internet de perseguição, de estigmatização. Existe, de fato, uma tentativa de algumas parcelas do judiciário de implicar lideranças de esquerda em processos bastante fajutos. A Lava Jato fez escola. A partir do momento em que se prendeu um ex-presidente baseado em praticamente nada a não ser delações que não aportaram documentos pertinentes, está aberta a porteira. O que a gente precisa é se organizar, o que a gente precisa é pensar opções mais horizontais e não verticais. Liderança é bom porque liderança é quem dá a cara para bater, liderança é quem se põe à frente e leva a porrada principal para que o resto de nós possa lutar de uma maneira ou de outra. Mas a gente também precisa ser mais autônomo na luta, a gente precisa ter opções de ação, a gente precisa encontrar maneiras de fazer um pouco também, não ficar só esperando a oposição não se organiza lá no Congresso, tá só reagindo. Tá, o que a gente pode fazer? E isso é uma coisa que eu quero jogar na rede, isso é uma coisa, o que a gente pode fazer? Quais são as iniciativas que a gente pode ter? Porque no ano que vem vai ter eleição para as prefeituras, e a gente sabe que Câmara de Vereadores e Prefeitura é a seara desses partidinhos evangélicos. Imagina o que pode ser eleito no ano que vem. Imagina o que isso aqui pode virar. Então a gente precisa começar a ter conteúdo mais crítico na internet, mas não conteúdo reativo, não esse conteúdo que está em cima da bobagem diária do Bolsonaro. A gente precisa ter conteúdo inteligente e precisa começar a viabilizar que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Precisa começar a conversar dessas coisas na rua, o que é extremamente difícil, porque as pessoas não estão muito dispostas, mas não dá para a gente ficar esperando ou o Lula sair da cadeia, ou o Flávio Dino comandar o consórcio do Nordeste, ou o Boulos tirar alguma coisa da cartola, ou o Haddad se transformar em alguém mais revolucionário, porque ele não vai ser. O Haddad é um cara padrãozinho, como se diz. Ele não vai virar um Lula da noite para o dia. As frações da burguesia, elas conseguem ter mais impacto do que a gente na hora de tirar um governante, na hora de se insurgir. As frações da burguesia, elas são mais poderosas porque elas detêm os meios, né? Nós, mal e mal, temos a nossa própria força de trabalho, né? A gente tem que ter formação política e tem que sair da defensiva, a gente tem que sair das cordas, tem que ir para o meio do ringue e começar a bater também. E é aquela coisa, a pessoa falou uma besteira na fila do mercado, a gente tem que começar a responder. Eu sou uma pessoa que eu pago para não entrar numa briga, mas ultimamente eu tenho vontade mesmo de virar para esses velhos chatos, para algum taxista e falar, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, e a culpa é sua. Acorda porque daqui a pouco você não vai ter mais nada. Mas é muito difícil, porque não existe oitiva, as pessoas não ouvem umas às outras. E eu acho que a terceira via, como pensada pelo Tony Blair, ou como Clinton se vendeu nos primeiros mandatos, é mais uma falácia burguesa, sinceramente. O povo tem que começar a assumir as próprias responsabilidades, né? E uma das responsabilidades começa, no meu entender, já agora, porque em determinados setores você pergunta e ninguém votou no Bolsonaro, todo mundo votou no Amoedo. Quer dizer, depois que fizeram a caca, agora ninguém vai se dar por achado.
afastado. Eu imagino que se o Bolsonaro aguentar mais um ano no poder, que é o que o pessoal quer, se ele for afastado agora, vai ter que ter uma nova eleição. Se ele segurar mais um ano e meio, e for afastado, entra o Mourão. E muita gente acredita que o Mourão é uma alternativa. Eu tenho pavor de pensar no Mourão como presidente, porque o Bolsonaro, pelo menos, é um mentecapto. O Mourão não, o Mourão é um cara tremendamente perigoso. Ele não é burro, em hipótese alguma. Quando começaram as gestões para o impeachment da Dilma, a gente chamava passeatas aqui em Campinas. O PT tem 4.000 filiados em Campinas. A gente não conseguia juntar 500 pessoas em uma passeata e mais da metade nem sequer éramos petistas. O PT lavou as mãos da Dilma achando que podia jogar o Lula na próxima eleição. Não existe uma nação petista. O PT herdou essas lutas, herdou. E o que me entristece é que a partir do momento em que o PT se tornou governo, porque ele não alcançou o poder, ele se tornou governo, e aí ele se distanciou. Ao mesmo tempo em que ele conseguiu uma série de vitórias, o essencial do essencial, que é a reforma agrária, não foi feito. E para mim, sem a reforma agrária, não tem como a gente reivindicar qualquer tipo de justiça social nesse país. Ou se começa pelo campo e daí se vai para a cidade, ou então a gente vai ter uma reforma em que uns são mais iguais que outros e uns são menos iguais que outros também. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas eu creio que a reforma agrária é essencial, porque se o trabalhador do campo não for alçado à mesma categoria do trabalhador da cidade, a gente nunca vai ter justiça social. E eu acho que o PT se distanciou demais disso. Vamos pensar com carinho o que a gente pode construir de atitude, o que a gente pode fazer de prático. Deixar de ser resistência para ser oposição mesmo, para ver o que a gente consegue fazer de útil pelo país e para conter esse governo de maluco. E conversando com as outras pessoas, chamando as pessoas para pensar, para debater, para ir para a rua mesmo. Então, obrigada, um grande abraço a todos, né? E até a próxima, né? Ó, vida longa e próspera para todos nós.